Mensagem 10 sobre o tema O Desconforto. Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos, paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs. Queridos, muito obrigado pela sua comunhão, muito obrigado pelos seus likes, muito obrigado porque você tem caminhado conosco diariamente aqui no canal Reino em Pauta. Foi criado para servir os irmãos com a poderosa palavra de Deus, em uma reflexão curtinha, pequena, diária, mas todos os dias dando a você aí um alimento diário. Queridos, o nosso tema é o desconforto. Até me desconforta falar em desconforto, mas graças ao Senhor que no meio do desconforto tem uma direção, tem uma visão, tem uma revelação. E nós estamos falando de Abrão. Que coisa linda é chamada de Abrão, né? O nosso pai da fé. Então, eu estou no capítulo 15, amados irmãos, a partir do versículo de número 4. Agora, vamos ler o 7, aliás, né? Disse-lhe ainda o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou no meio, colocou a metade em frente da outra. As aves ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que lhe vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Ó Senhor Jesus! Então disse o Senhor: saiba que os seus descendentes, serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ó Senhor, meu Deus, que tremendo isso, né? Vamos ministrar aqui, queridos, porque a palavra é tão poderosa que você vai lendo e vai tendo revelações da parte de Deus, né? Muito bem, queridos. Abrão agora ouviu tudo que Deus tinha e disse Deus que daria a ele, a herança dele seria para um filho dele, né? Essa era a promessa do Senhor, e Deus mandou ele olhar para as estrelas, e ele olhou as estrelas, e certamente ele não conseguiu contar, e esse é o número dos descendentes de Abrão. Bom, são incontáveis, né? Inclusive eu e você fazemos parte dessa descendência. Mas o que aconteceu aqui? Abrão faz uma pergunta, é aqui que eu quero pontuar. Verso 8, perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Puxa, ainda tem dentro de Abrão, irmãos, um desconforto. Qual que é o desconforto? Como posso saber? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? O desconforto está na direção. Percebe que quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente tem um desconforto em saber se devemos fazer ou não? E quantas vezes nós ficamos: será que eu faço, será que eu não faço? Eu tenho medo de fazer e não dá certo. Tenho medo de não fazer e dá certo. Você está entendendo? Gera um desconforto, né? Será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu dou, será que eu não dou? Será que eu entrego, será que eu não entrego? E então, irmãos, essa dúvida, ela gera um desconforto. Quantos nessa manhã estão com o desconforto da dúvida? Será? Será que é de Deus? Será que não? Em tudo, nós temos esse desconforto em saber, não é? Nós oramos, mas muitas vezes nós oramos, irmãos, entregamos para Deus e não conseguimos ter a direção. Puxa, como é difícil, né? Os desconfortos são diários. Mas eu fico maravilhado que no meio do desconforto Deus está presente, porque aqui nós vemos Deus caminhando com Abrão. Deus não vai desistir nunca de Abrão. Assim como Deus caminha com você, e Deus não vai desistir nunca de você, porque você é muito importante para Deus, tanto quanto Abrão. Você entende que você é importante para Deus? Você entende que Deus, ele caminha com você? Você consegue entender que Deus está caminhando com você?
que Deus tem um propósito para você, Deus tem algo para a sua vida. E a palavra aqui, irmãos, diz então que Abraão fez essa pergunta: como eu posso tomar posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, 3 anos de vida, e também um rolinho e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou ao meio e colocou um em frente do outro, né? E o que aconteceu na sequência? Verso 11: nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. O que quero pontuar? Irmãos, Abraão está diante de uma decisão. Abraão está diante de um confronto no seu interior. Abraão está enfrentando um grande desconforto, que é o desconforto da incerteza. Será? Como? Né? Ele está de novo no entremeio. Mas de repente Deus diz a ele: faz um sacrifício para mim. Traga os animais. E ele trouxe e começou a preparar o sacrifício. Só que quando ele começou a preparar, as aves de rapina começaram a descer para comer o sacrifício, os cadáveres. Gente, o que significa ave de rapina? Ave de rapina, eu creio ser os verdugos, os demônios, os espíritos malignos, que todos os dias eles tentam descer sobre aquilo de bom que você está fazendo, sobre a boa consciência, sobre o bom pensamento, o bom plano, sobre a tudo que você está fazendo. Então as aves de rapina descem para tentar arrancar o sacrifício do lugar dele, para tentar mudar o rumo de algo que está direcionado, para tentar destruir um propósito que Deus colocou na sua cabeça, para tentar destruir um voto que você fez diante de Deus, e agora as aves de rapina vêm e começam a tirar esse voto. Sabe, queridos, colocar confusão na cabeça. É verdade ou não é que todos os dias nós temos vozes que chegam para tentar confundir a cabeça? Muitas vezes você diz: eu vou fazer, eu sinto que devo fazer, Deus mandou eu fazer. Aí começa a vir as vozes. Essas são as aves de rapina, as mesmas que vieram ali no sacrifício de Abraão. Preste atenção que Abraão está numa situação. Abraão está diante de uma promessa, diante da voz de Deus, diante de Deus, e agora Abraão também está diante dele próprio, diante do seu interior, com grande desconforto, amados irmãos, com grande guerra. E as aves de rapina chegam neste momento. Nessa manhã eu quero dizer a você que está sendo afetado pelas aves de rapina. As aves de rapina, os espíritos malignos, os demônios, os verdugos são aqueles espíritozinhos que vêm na mente e começam assim, ó, sabe? Começa a tentar mudar a mente, sabe? Ah, não é assim, não vai dar. Não, tá muito difícil. Não, tá complicado. Não é por aqui. Irmãos, no meio da complicação, Deus está presente, sabia? No meio do vento, Deus tem um caminho, sabia? Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada, e você não pode desistir agora. Você não pode arredar o pé agora, você não pode voltar, retornar, retroceder. Você precisa continuar, porque Deus tem um plano. Existe uma promessa, uma visão, uma revelação. E o nosso Abraão está nesse momento tão difícil da vida dele. E as aves de rapina descem. Quantas aves de rapina já desceram para tentar mudar o rumo do seu sacrifício? Quantas aves de rapina já desceram para tentar mudar o rumo da visão que você teve? E muitas vezes você teve a visão e agora as aves de rapina estão querendo mudar essa visão e arrancar você do foco. Deus está dizendo: ó, você abre o teu coração, porque o que o Senhor tem para fazer para você é muito grande, e Ele vai fazer. Ele chama você para entender o plano, a visão dele. Ele chama você para compreender largura, altura e profundidade do seu poder. Ele chama você para fixar em Hebrom, fixar na aliança a sua vida, a sua fé, e Deus vai te fortalecer. E as aves de rapina então descem, mas Abraão consegue enxotá-las. Verso a seguir, verso 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que viera sobre ele trevas densas e apavorantes. Meu Deus do céu. Foi tão forte o enxotar de Abraão sobre as aves de rapina, foi tão forte, tão tenso a situação, que ele foi tomado de um sono terrível. Ele cansou. Deus tem uma palavra àqueles que estão cansados. Você
está tendo um sono, o chamado sono do desânimo, o sono da tristeza. Esse sono de Abraão não foi o bom sono, foi aquele sono, amados irmãos, sabe, aquele mau sono, foi aquele sono com turbulências, foi aquele sono com pesadelos. Sabe quando a gente está no meio de uma luta, e você dorme tendo pesadelos, e você não consegue ter um bom sono, e você acorda toda hora. Meu irmão, na sua fé, toda hora parece que você está acordando, e uma coisa está te atrapalhando. Mesmo que você enxote esses espíritos, essas coisas, você fala, sai para lá em nome de Jesus, mas de repente o sono te toma. E Abraão toma esse sono, e a Bíblia diz que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. O que é uma treva? Treva é escuridão. Ela era densa, quer dizer, ela era multiplicada por 1000, era muita escuridão. E elas eram apavorantes. Então eu sinto agora o que o nosso Abraão está sentindo. E eu sinto agora o que muitos de nós estamos sentindo. Quantos estão me ouvindo agora e vendo esse vídeo, está sentindo exatamente isso? Você luta, parece que você está nadando contra a maré. Não vai. Você enxota os inimigos, né? Manda sair, mas de repente você tem aquele sono, e aquelas trevas apavorantes, e aquela tristeza, e aquela dor, e aquela luta te toma. Deus quer te dar uma libertação agora. Nesta oração, irmãos, ao final dessa reflexão desse dia, será libertadora. Deus vai colocar a mão para fortalecer você. Aleluia. Deus vai ministrar algo agora. Eu vou orar, querido Deus. Eu sei que a palavra é rema e que o Espírito de Deus tem falado fortemente. Vem agora, Senhor, e entra com uma provisão de cura, de restauração, levantando este homem, esta mulher, levantando este irmão, enxugando suas lágrimas e fortalecendo seu coração e colocando ele para cima, ela para cima, para vencer e estar diante do Senhor, Deus, pois nós repreendemos o mal e nós declaramos toda sorte de bênçãos para a vida do teu filho, da tua filha. Está declarado vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até amanhã.